atacada como anjo guardião do pesado fardo que trazia em seus braços, tinha sido submetida a longo processo de preparação prévia para a descida aos antros inferiores, com a finalidade específica do amparo ao filho de outras eras. Havia, assim, recebido treinamento adequado para encontrar recursos dentro de si mesma e para a manutenção do equilíbrio mesmo diante de entidades tão feias quanto perversas, sem se deixar abater. Tratava-se de um processo de fortalecimento espiritual para o enfrentamento daquela tarefa para a qual somente com a abnegação completa e o equilíbrio poderiam atingir os objetivos, aliados aos laços de afetividade indestrutíveis que a uniam ao pobre espírito resgatado. Por tais motivos, se fez necessário o amortecimento de suas lembranças mais remotas, relacionadas aos demais integrantes daquele resgate, para que seus sentimentos não a confundissem e para que não se criassem dificuldades desnecessárias à concretização do principal objetivo, sobretudo porque os planos superiores eram mais vastos do que a própria Eulália poderia supor. Sentindo a premência do resgate daquele que por várias vidas tivera sob suas vistas, ora como filho carnal, ora como protegido de sua alma, Eulália deveria envidar todos os esforços para que Oliveira fosse retirado daquele estado de hipnose viciante. Por isso, sua determinação deveria ser de tal monta, que tudo o que havia sido programado e organizado nos níveis superiores, durante a preparação de seu mergulho nas trevas, fosse cumprido para que o restante da ação espiritual mais ampla também pudesse ser logrado. Oliveira deveria ser resgatado para o tratamento psíquico que o ajudasse a superar os defeitos que o marcaram ao longo das últimas 6 reencarnações, manietando-o aos difíceis mecanismos de resgate, ao mesmo tempo em que se conseguiria furtá-lo da influência inferior do maioral e seus asseclas, que tinham no ex-deputado importante representante de seus interesses escusos, no seio do poder político. Dessa forma, os planejadores espirituais haviam enfocado nas lembranças de Eulália o carinho maternal e a sua força espiritual na resistência inquebrantável para que, nos difíceis trabalhos de resgate, nada viesse a lhe dificultar a consecução da missão estabelecida. Passados longos minutos, durante os quais Drômio recebia os cuidados de Aristeu através da sustentação de energias, lentamente transmitidas de um ao outro, para que não ocorresse nenhum choque brusco que prejudicasse a lucidez necessária para a continuidade dos esforços de todos, o vice-maioral recomeçava a mover-se, como acontece com alguém que volta de um longo período de sono conturbado. Deixando-o sob os cuidados temporários de Boris, Aristeu aproximou-se de Eulália, que velava o repouso de Oliveira, e lhe disse, cordialmente: Filha, temos que ajudar nosso Oliveira a recuperar a lucidez a fim de que esta hora delicada de sua evolução possa representar o rompimento dos liames que o prendem ao mal por tantos séculos. Naturalmente que isso não o livrará dos reajustes necessários, nem das consequências decorrentes do entendimento dos próprios equívocos. A partir de seu despertamento, verá que multidões de vingadores o buscam para perseguir a alma invigilante, sugando-lhe as forças e no esforço do revide próprio da ignorância. No entanto, isso será importante para aprender sobre as próprias escolhas. Acenando positivamente, Eulália, que sustentava a cabeça de Oliveira sobre seu colo maternal, elevou seu pensamento ao pai enquanto Aristeu impunha suas mãos sobre o cérebro de Oliveira, em uma delicada operação magnética cuja finalidade era de expurgar os densos resíduos mentais acumulados, como alguém que retira a grossa cobertura de piche de delicados circuitos eletrônicos. O procedimento durou vários minutos durante os quais o amor de Eulália servira de apoio fundamental para a intromissão generosa de Aristeu nos recessos da mente de Oliveira, como uma criança confiante que se entrega ao médico para os exames necessários. Terminada a operação fluídica, observou-se que Oliveira, tal como acontecia a Drômio, recuperava consciência lentamente, apresentando-se mais ágil no pensamento e na expressão das próprias ideias. Não tardou muito para que os dois abrissem os olhos para a realidade. Drômio, sem ter perdido a lucidez, despertava dos processos que o haviam envolvido em uma grande névoa hipnotizante,
confundido com as novas experiências, ainda muito preso aos conceitos inferiores, apesar de jamais calmo diante das lembranças vivenciadas sobre si mesmo. Por outro lado, Oliveira arregalava os olhos, sem entender onde estava. Não se recordava de ninguém ao seu lado, mantendo como última lembrança consciente aquela ligada aos momentos finais de seu corpo no ataúde sendo fechado, antes de o cortejo funerário transitar pelas vias de acesso de sua cidade rumando para o cemitério. Não se recordava de nada, nem mesmo de Eulália, a quem não conseguia identificar em sua memória de espírito. Sentia ser uma pessoa querida e que já deveria ter existido alguma ligação entre ambos, mas só. O mais surpreendente, entretanto, fora o seu desespero ao deparar-se com a figura de Drômio bem diante de seus olhos. A aparência desfigurada impunha medo a qualquer um que não tivesse o amor verdadeiro como escudo. Drômio havia sido um dos muitos que haviam manipulado Oliveira nos inúmeros embates políticos, usando sua inteligência, valendo-se de sua astúcia, ajudando nas soluções drásticas que pediam a morte de pessoas para a remoção de obstáculos aos seus planos. Drômio, apesar de mais lúcido, continuava exteriorizando a sua horrenda forma vibratória, decorrência de tantos séculos de desajustes, de tal maneira graves, que necessitariam de atendimentos específicos para que conseguisse um mínimo de reequilíbrio. Observando o terror produzido pelo antigo comparsa, Aristeu falou a Oliveira, usando, ao mesmo tempo, de carinho e de energia. Veja, meu filho, como são os sócios da insensatez. Agora que seus olhos espirituais podem fixar a figura dos antigos companheiros, sua alma está tomada de medos e arrepios. No entanto, por várias décadas vocês dois estiveram unidos nos diversos procedimentos de perseguição, na modificação dos destinos ao sabor de seus caprichos violentos. Ainda que você e ele tenham sido, no passado, vítimas da violência, acabaram se deixando envenenar pelo ódio que os tornou, realmente, agentes do mesmo mal nas mãos do qual tanto haviam padecido. Injustiçados pelas ações mesquinhas de outros mais ignorantes, poderiam ter relegado tais lágrimas aos devidos ajustes de contas, correção de trajetória ou aprendizado através da dor. Não obstante, aliaram-se aos trágicos sentimentos de rebeldia que os afastou de Deus, permitindo-se, então, a sintonia com os mesmos algozes de ontem. Atrelados aos sentimentos que os uniam, estiveram rolando por séculos, como verdadeiros zumbis manipulados pela inteligência, que encontrou sintonia dentro de seus ódios acumulados. Drômio escutava sem conseguir articular palavra, por lhe faltarem forças, ainda que não houvesse sido privado da lucidez de pensamento. Oliveira, entretanto, que já estava ali havia mais tempo, sob os cuidados de Eulália, sentia-se mais disposto ao diálogo. Apesar de amedrontado com tudo o que estava vendo, voltou-se para os velhos mecanismos desculpistas, fugindo de si próprio. Eu procurei meu pai. A fogueira me queimou aos poucos e, assim que consegui sair daquele inferno, corri para seus braços. Mas ele não me escutava, apesar dos meus gritos de dor e pedidos de socorro. Supliquei que saísse do poste e me salvasse, mas ele estava lá, alucinado e surdo. Vendo que Oliveira já estava mais lúcido para a análise de suas próprias equivocações, Aristeu deixou que ele externasse suas emoções brotadas da mente que recordava. Quando o silêncio se fez, Aristeu continuou. Sim, meu filho, naquela existência, você fora a vítima de uma grave injustiça, resgatando anteriores desajustes cometidos contra irmãos em época mais antiga. Acumulados os débitos em sua conta, a etapa evolutiva daquela existência era marcada pelo doloroso resgate para a recomposição da harmonia de seu espírito, que se sentia culpado e moralmente endividado. Entretanto, afeiçoado à vingança, assim que sua tenra existência foi ceifada, seu espírito se acercou do pai desesperado, para exigir-lhe a tomada de atitudes no campo do revide, da perseguição, unindo as correntes mentais dele às suas próprias e, dessa maneira, passando a atuar através dele nas perseguições do causador de tamanha infelicidade.
Não obstante, a dor não havia sido apenas sua. Sua mãezinha também tinha fenecido depois de tantos sofrimentos e violências, suportadas com resignação e sem outro pensamento que não o da súplica a Deus por você e por seu paizinho a quem ela tanto amava. Em razão de tais escolhas, você e ele trilharam estrada oposta aos caminhos dela, colocando-se, cada um, na estrutura vibratória que lhe era própria. Quando causador de seus sofrimentos, Jeroboão voltou ao mundo espiritual em decorrência da própria morte, a sua violência e primitivismo eram tamanhos, que nem você nem seu pai se animaram a enfrentá-lo, apesar do ódio crescente. Como semelhantes se atraem, Jeroboão, o invejoso parente que havia sido repelido por Betsabá em favor de seu pai, Ibraim, continuou a persegui-lo, nutrindo o mesmo ódio que dele recebia. Depois de várias décadas, graças aos esforços de Betsabá, foi promovida sua reencarnação a fim de que você, Oliveira, se desvinculasse de Ibraim e parasse de empurrá-lo para o campo do ódio incontrolável. No entanto, a perseguição de Jeroboão se fazia mais intensa, agora atrelada à ideia de manipulação do antigo inimigo. Nada seria mais prazeroso do que obrigar a sua vítima a servi-lo de maneira cega e submissa. Com o passar dos séculos, Ibraim se alimentava do ódio que acumulava dia a dia, até que, por fim, encontrou outra entidade que dizia odiar Jeroboão tanto quanto ele próprio e que o convidava para atuarem juntos, no sentido de unirem forças para atacar o algoz insensível do passado, vingando-se total e completamente. Ibraim, alimentado pelo ódio e pelas promessas de apoio que recebia daquela entidade que lhe compreendia a sede de vingança, aceitou incorporar-se ao seu séquito, como o interessado serviçal que espera o momento de encontrar o algoz para vingar-se dele de maneira rotunda. Seriam os agentes da justiça verdadeira, aquela que vinha dos antros inferiores para a superfície, trazendo os baixos sentimentos dos homens e atingindo, dessa forma, a leviandade, a hipocrisia e o crime com os dardos vingadores da dor, da tristeza, do abatimento, disso tudo usufruindo como quem bebe o sangue quente de suas vítimas, com a desculpa de matar a própria sede. O tempo passou e com ele perdeu-se no passado a lembrança da dor originária que fundamentara o primeiro impulso vingador, restando, apenas, o compromisso de vocês dois com o mal, atuando sob a pressão psíquica de entidades inferiores às quais ambos se permitiram ligar pelos laços mais tristes e comprometedores. Algumas vezes você, Oliveira, recebeu a bênção do renascimento, ocasião em que era capaz de sentir o afeto direto ou indireto daquela que o agasalhara como mãe na triste experiência que acabamos de relembrar. Não obstante o sacrifício amoroso, você sempre se deixou arrastar pelos baixos sentimentos, negligenciando os deveres morais que devem ser atendidos por todos os seres que compõem a ordem divina na criação e que não poderão se manter para sempre nas estradas da inferioridade. Na última existência, levado pelas buscas de grandeza e pelo patrocínio constante dos seus conselheiros espirituais trevosos, você galgou, com a permissão divina, postos elevados na ordem pública, no governo de comunidades e na possibilidade de influenciar as decisões políticas com vistas a beneficiar o povo. No entanto, sua conduta novamente inclinou-se para a vivência dos velhos vícios, repetindo as antigas práticas embasadas na vingança bem calculada, na criação de clãs de sustentação econômica, elaborando vasta rede de corrupção que se protegia a si mesma, para manter no topo a sua figura aparentemente virtuosa. No entanto, Oliveira, sempre chega o dia da prestação de contas e, sopesando tudo o que se realizou em todos estes períodos, as boas obras escasseiam a seu benefício se comparadas às tristes atitudes que você patrocinou no caminho da humanidade. Aqui não estão mais valendo nem os seus títulos, nem as suas posses, nem as suas forças influentes. Sua figura não difere muito da que Drômio exibe perante seus olhos assustados. Para que Oliveira entendesse o que desejava dizer, tanto quanto para que acordasse para a própria realidade,
fez surgir diante de seus olhares estupefatos uma tela de matéria fluídica refletora, na qual Oliveira pôde se mirar de frente, identificando, então, o grotesco estado em que se apresentava. Agora, o deputado não sabia de quem mais tinha medo ou asco, se de Drômio ou dele próprio. Angustiado, suplicou a compaixão de Aristeu que, não pretendendo outra coisa que não a retomada de sua consciência sobre a própria realidade, afirmou, sereno e enérgico. Seu pedido de clemência é escutado pelas forças superiores da vida que nos governam, Oliveira, apesar de você, raramente, ter se permitido usar da clemência para vários dos que fez desaparecer nos manguezais, nas loucas infectas, nos crimes indecifráveis de seus asseclas. No entanto, meu filho, não se esqueça de que não será possível fugir de suas vítimas, que estarão procurando por você aonde se apresentar. Aqui, nesta região inferior, foi necessário protegê-lo dos magotes de entidades atrasadas que exigem terem-no sob suas garras e solicitam suas explicações ou indenizações compensatórias por todos os prejuízos que sofreram em vida, graças à sua intervenção. Grupos caminham pelos abismos gritando-lhe o nome e, como se você fosse um criminoso estampado nos filmes de cinema, sua fotografia e os dizeres de busca se multiplicam por estes rincões, afixados em árvores ou portas, muros ou colunas, exortando a qualquer espírito que tiver notícias de seu paradeiro que o indique, candidatando-se, desse modo, a certas recompensas por aqui muito apreciadas. Apavorado com a constatação de seu estado de desajuste e pelas notícias de perseguição que se orquestravam contra ele naquelas paragens, Oliveira perdeu-se nos soluços de angústia, recorrendo ao amparo calmante de Eulália que, silenciosa, ainda não se houvera dado a conhecer ou não fora identificada pelo pobre infeliz como a sua antiga mãe. Drômio, agora acordado, começava a entender a teia de erros e dores que tecera como pérfida aranha que, por mais que desejasse levar seu veneno aos culpados, não deixara de ser, apenas, uma aranha peçonhenta, um inseto horrível espalhando suas armadilhas no caminho dos outros. Recuperara parte da memória para entendimento dos principais fatores motivadores de seu ódio. Seu filho estava diante dele próprio. Oliveira, em realidade, era a mesma criança que ardera sobre as crepitantes chamas daquele triste dia em que a violência marcara o seu destino e que seu ódio acumulado resolvera macular o seu longo futuro. Ambos se identificaram na volúpia da vingança, vagando por séculos, jungidos aos mesmos desejos de revidar o mal. Agora, Drômio não sabia o que fazer diante do antigo filho, tão aselvajado quanto ele próprio, quase uma cópia exata da sua patente inferioridade. Não estava preparado para pedir desculpas nem conseguiria neutralizar, repentinamente, tantos séculos de ação negativa sobre o próprio filho. Haviam perdido a consciência plena, massacrados pela sintonia com o ódio, além de serem manipulados pelas inteligências às quais se aliaram desde longa data e à qual serviam sem questionar. Drômio sonhava com a chance de encontrar Jeroboão para o desforço final e, enquanto isso não acontecia, aproveitava para ir afiando as armas e as ferramentas da vingança através da prática da crueldade e do mal contra todos os que o maioral lhe apontava. O chefe supremo sabia de sua sede vingadora primeira, com prazer sádico, o estimulava a manter tal objetivo bem acalentado em seus sonhos mais intensos. Acolhido pelo maioral em seus domínios, Drômio se sentira amparado pela força do mais vil dentre todos os espíritos conhecidos naquelas paragens. Entendendo as vantagens de ser servidor de confiança daquele que poderia auxiliá-lo na construção dos passos para o desforço final contra Jeroboão, há séculos se uniram em uma espécie de aliança infeliz, compartilhando os desajustes e as orgias que passaram a fazer parte de sua taça de angústias, disfarçada de prazeres recompensadores. Ao contato com o maioral, Drômio aprofundara-se nas armas do erotismo inferior, esquecendo-se do amor de Betsabá e atirando-se ao desfrute de todas as sensações que tais práticas lhe produziam, numa forma de desafogo afetivo e exercício da perversidade para o seu emprego como estilete agressor na hora necessária.
passou a ser usuário constante de absinto, a famigerada beberagem que fazia parte do arsenal de controle de todos os que eram aprisionados naquelas furnas, desfrutando de seus potenciais estimulantes, sem se dar conta do alto grau de viciação e dependência que ela produzia em todos os seus usuários. Enaltecido pelos cargos com os quais fora contemplado por determinação do maioral, a ele se unira com a pretensão de não decepcioná-lo, correspondendo à confiança sobre ele depositada e ajudando-o nas suas realizações pessoais, nos esforços de coordenação negativa visando a luta contra as forças da luz e do Cordeiro. Gradualmente, assumiu como sua luta contra a verdade cristã, bandeira levantada há muito pelo maioral, nela empenhando o melhor de seus piores esforços. E os séculos se passaram sem que, por fim, conseguisse levar a termo vingança contra Jeroboão, o seu mais terrível algoz. Apesar disso, quanto mais importante se fazia na organização do maioral, mais mantinha seus servos patrulhando os abismos, em constante busca nas cercanias umbralinas na tentativa de identificar as pistas de seu paradeiro possível. Amolecido, agora, pelas recompensas dos sentidos ao descobrir as facilidades na vampirização dos encarnados, aproveitando-se dos acepipes suculentos que os desajustes morais dos de cima lhes possibilitavam, seu ímpeto na perseguição ao adversário havia arrefecido, ainda que seu desejo de vingar-se continuasse a motivá-lo. Em sã consciência, não sabia dizer se era vítima do ódio contra o antigo perseguidor ou se era vítima de suas próprias fraquezas, agora perfeitamente alimentadas e abastecidas pelas facilidades da chamada porta larga. As horas, no entanto, passavam e, enquanto Drômio meditava sobre tudo aquilo, sem emitir qualquer palavra, lá fora, as coisas se alteravam significativamente. A guarnição que se dirigia aos domínios do maioral lhe comunicara o estado de coisas, contando-lhe como a choupana fora encontrada, como se fizera explosiva a luz dela proveniente e como, desde então, Drômio não conseguira mais sair de seu interior. O maioral, escutando o relatório, enfureceu-se contra aquilo que considerava um ataque sórdido das forças do Cordeiro aos seus domínios e aos seus servos mais fiéis. Não pensem, estes malditos, que eu irei entregar meus súditos mais importantes aos seus sortilégios baratos sem lutar para resgatá-los. Reúnam meus homens para partirmos agora. Quero arrombar esse esconderijo ridículo que os agentes secretos do Cordeiro pensam que podem manter em meus domínios. Estamos obedecendo ao tratado que fizemos. Eles não podem desrespeitar nossos acordos. Se o infringiram, pagarão muito caro pela ofensa. Vamos, não há tempo a perder. Empenhando sua mente e vontade poderosas na modelagem de sua forma mais horripilante, parecia que se trajava para a guerra, com os apetrechos mais agressivos, armas de combate e instrumentos de suplício. Seus seguidores, aos quais chamava de seu exército, igualmente municiados para a batalha, se puseram em marcha segundo suas ordens, na direção que lhes apontava a pequena guarnição, agora incorporada ao contingente principal. À frente seguia o maioral, antecedido de pequeno grupamento cuja finalidade era amedrontar todos os que encontrassem pela frente e observar se não havia qualquer armadilha esperando por eles, ao longo do caminho, já que supunham que o Cordeiro se utilizasse dos mesmos estratagemas que eram comuns em suas pérfidas rotinas. Depois de uma boa jornada, surgiram, ruidosos, aos olhares de seus comparsas ali acampados nas proximidades do modesto casebre. Aos seus olhos, mesmo de longe, a pequena choupana era um foco de luz, fosse pela que jorrava dela própria, fosse em decorrência das emissões provenientes vindas do alto. O olhar dos soldados trevosos refletia o brilho daquela força silenciosa e tão difícil de ser combatida. Os próprios súditos do maioral guardavam no íntimo um respeito estranho por aquela manifestação. Por fim, uniram-se os dois grupamentos, e o responsável pela guarnição de Drômio entregou ao maioral o relatório de tudo quanto havia sucedido desde a chegada àquelas paragens até o momento em que decidiu enviar seus mensageiros para comunicar-lhe os fatos estranhos, que ali seguiam inalterados,
com a fonte luminosa ficando mais e mais intensa a cada instante. A figura horrenda do chefe dos espíritos inferiores era difícil de ser encarada pelos seus companheiros. Todos tinham terrível pavor de se acercarem dele, sobretudo em horas de acesso de ódio, quando sua forma de degenerava ao extremo, numa mistura de imagens dos diabos tradicionais com asas de morcego ou dragão, numa combinação intimidadora para qualquer espírito que não tivesse o escudo do amor como a soberana arma do equilíbrio. Esse recurso ideoplástico era usado para demonstrar sua ascendência no mal sobre todos os demais. Não que, realmente, se tratasse de Satanás em pessoa, como um ser maligno criado por Deus para viver eternamente fazendo mal. No entanto, na mente vacilante e vulnerável de seus subordinados, era mais fácil fugir do demônio do que arriscar-se para ver se tratava do diabo em pessoa. Trombetas e tambores encheram o ambiente sinistro de sons sibilantes, como se fossem toques ameaçadores, anunciando que o chefe de todos estava próximo. No interior da pequena choupana, Aristeu e Eulália sabiam que o momento mais importante de suas jornadas em planos inferiores havia chegado. Mantinham-se em oração sincera, sem quaisquer outras armas que não fossem a compaixão, a boa vontade e a fé em Deus. A luta final iria começar. 39. O encontro do maioral, Jeroboão, e Caifás. Urros e vozerio agressivo acompanhavam a marcha dos alucinados espíritos, da mesma forma que, chegando às proximidades da pequena habitação, a agitação tornou-se ainda maior, com a união dos dois grupamentos de entidades. Imediatamente, o responsável que sucedera Drômio na direção do agrupamento acercou-se do maioral, controlando o próprio temor uma vez que sabia como eram violentas as reações do grande chefe diante de notícias desagradáveis. Não obstante, muniu-se de forças para colocar o líder trevoso a par dos fatos. Mas onde está o vice-maioral? Esbravejou a entidade agressivamente. Está detido no interior daquele casebre, meu senhor. E vocês, seus covardes, incompetentes, mandam-me chamar lá embaixo para vir até aqui a fim de resgatar nosso companheiro, em vez de irem até ali e fazerem-no por si mesmos? Desconcertado com a referência direta, o espírito no comando respondeu: Bem, meu senhor. Segundo suas próprias exortações, deveríamos evitar o contato com os perigosos sortilégios da turma do Cordeiro. Afinal, foi justamente isso que aprisionou nosso vice-chefe lá dentro. Para agirmos, então, preferimos levar ao seu conhecimento tais fatos e esperar suas ordens. Não nos falta coragem para adotar qualquer atitude, meu senhor, na defesa de seu território. No entanto, sem nosso líder, preferimos escutar as suas sábias orientações antes de atuarmos. A resposta serena e enaltecedora, apesar de nervosa, acalmou por alguns instantes o maioral que, recordando-se de suas próprias palavras, reconheceu ter impartido dele mesmo as instruções para tal cautela, todas as vezes em que seus súditos estivessem diante de ameaças como aquelas. Não importam tais detalhes agora. Precisamos agir rápido. Quero que todos os homens cerquem aquele casebre. Eu mesmo irei resolver esse problema de meu jeito. Quando soarem as trombetas, todos devem atacar ao mesmo tempo, porque somos em muito maior número e isso haverá de sobrepujar a luz. Organizando o desconjuntado exército, os chefes subalternos foram dispondo os homens e transmitindo as ordens do maioral, fazendo com que um grande círculo com alguns milhares de espíritos se modelasse ao redor do pequeno ambiente iluminado. A luz que envolvia o abrigo de Aristeu, Boris, Eulália, Oliveira e, agora, Drômio era, como já se disse, fruto das baterias de defesa magnética além das luzes oriundas das regiões superiores que a reforçavam. À medida que ia se adensando o cerco, mais e mais intensa ia ficando a luz. Tão forte que, por mais que os chefes obrigassem seus soldados a se acercarem do foco, mais difícil ia sendo a cada um deles manter as posições. Quando estavam,
mais ou menos a uma distância de 50 metros do objetivo, não conseguia mais caminhar adiante, tão intensa se fazia a barreira energética. Sem entender tal circunstância, os chefes dos grupamentos se esforçavam em empurrar os batalhões invasores ao máximo, para que a distância fosse sendo diminuída com a finalidade de conseguirem criar ambiente negativo favorável à ação do maioral, no esforço de neutralizar a energia positiva. Entretanto, apesar de serem empurrados, os que se encontravam nas primeiras linhas iam sendo espremidos contra as invisíveis barreiras e, quando eram expostos diretamente à luz intensa, começavam a cair como mosquitos. O choque fluídico que acontecia naquele instante era de tal magnitude, que a reação atordoante os fazia perder a consciência, como se uma grande força os tivesse penetrado e alterado suas resistências mais secretas. O número de entidades nessa situação começou a crescer, e o murmúrio dos que vinham atrás fez com que os chefes parassem de empurrar o batalhão, a fim de que não acabassem, todos eles, envolvidos pelo estranho fenômeno. Soou a trombeta ordenando a interrupção do avanço que, num raio de 50 metros, envolvia o casebre, sem conseguir acercar-se mais. Todos olharam para o maioral, esperando suas ordens. Evidentemente contrariado, ordenou que seus escravos o carregassem sobre seu trono até o limite mais próximo do círculo. Sustentando ao máximo o desconfortável contato com a força luminosa protetora, esta experiente entidade ordenou que todos os seus seguidores começassem os procedimentos intimidatórios costumeiros. Iniciaram, então, os gritos ameaçadores, as batidas de paus e pedras, os urros violentos, gerando uma atmosfera extremamente densificada, impregnada pelo teor de suas emissões mentais, manipulada pela força de comando que o maioral exercia. Ao mesmo tempo em que seus seguidores se aqueciam para a luta direta, modelava sua própria aparência de maneira a volumar seus horrendos contornos. Os diversos componentes de seu exército eram espíritos longamente vitimados pelos processos hipnóticos, escravizados às suas próprias culpas e, com esse peso no interior, aceitavam tal domínio por achá-lo merecido. Assim, o grosso do contingente de ataque era formado por esse tipo de espírito, aos quais o maioral e seus ajudantes diretos dominavam através dos complexos de culpa, reforçando os efeitos do medo nas mentes frágeis e, com isso, assumindo o controle de suas escolhas com a instalação de eletrodos e linhas de força através das quais comandavam seus pensamentos, suas atitudes, como se fossem robôs teleguiados. Não se encontravam unidos por um ideal comum, como costuma ser com os exércitos de todos os tempos, na expressão de homens que se apoiam para a defesa de um objetivo no qual todos acreditam. Era mais um grande caldo onde um medo os mantinha aglutinados numa sopa de horrores, culpas e temores. A horda bárbara exibia um espetáculo digno de fazer tremer o solo ao redor, como se o mesmo fosse feito de rocha e não de energias degeneradas. Os que estavam no limite interno do círculo, renteando com a luz intensa, tentavam trazer para fora os que havia caído inconscientes no interior, usando varas, pedaços de galhos, porretes ou quaisquer outras coisas que servisse para tal. Depois de longos minutos de gritaria, digna de assustar o mais experiente trabalhador dos abismos, o maioral entendeu que não conseguiria qualquer sucesso somente com aquele procedimento. Ordenou a interrupção do barulho, o que levou longos minutos para que se conseguisse tal a balbúrdia ali estabelecida. Com o silêncio estabelecido, o grande líder se fez ouvir, com a voz estrondeante que o caracterizava. Bandidos do Cordeiro, como ousam invadir meus domínios? Nossos tratados, milenarmente estabelecidos, impedem que venham até aqui para sequestrar meus súditos. Ordeno que apareçam e me devolvam o que me pertence. A última frase do maioral foi acompanhada de uma saraivada de impropérios, de gritaria alucinada por parte dos integrantes de sua turba. Nada aconteceu, entretanto. Vocês não sairão daqui enquanto não nos entendermos. Desejamos nossos 2 companheiros que vocês nos tomaram usando seus costumeiros sortilégios. São ladrões enviados por seu líder.
muito me admira que o seu Cristo esteja tão desesperado a fim de valer-se de tais estratégias para aqui penetrar. Como sempre, o mesmo covarde a enviar seus empregadinhos e esconder-se por trás de frases bonitas. O desafio que lançava o maioral na direção da pequena cabana parecia ser respondido pelas forças superiores, que redobravam o poder luminoso através daquele foco de energias concentradas. Chegara a hora dos entendimentos derradeiros. Sem que os espíritos inferiores pudessem vislumbrar, em função da intensidade da luz, dentro daquele farol estavam um sem número de espíritos missionários, entrelaçados como em um grande cordão que vinha das dimensões superiores, passando pela superfície da terra e penetrando o subsolo, na direção da vasta planície inferior onde se localizava aquele grande contingente de infelizes e culpados, hipnotizados e escravizados à ignorância. Sintonizado com as ocorrências exteriores e com a inspiração que vinha de mais alto, Aristeu centralizava as atenções do pequeno grupo que o rodeava, confiante. Sabendo que chegara um momento decisivo, convocou seus amigos para que todos se unissem e se apresentassem no exterior, deixando aquele abrigo seguro. Fato interessante, entretanto, era o que se observava fora dos limites exteriores do grande elo circular que envolvia a choupana com a concentração dos escravos do maioral. Visualizado desde muito longe, o raio que incidia sobre aquele local, acendendo a luz em plena escuridão, era um cântico de esperanças para todos aqueles que, perambulando por aqueles vales escuros há anos, séculos ou até mesmo milênios, traziam no coração o sincero desejo de modificar suas vidas. Apesar de sua consciência de erros e desajustes, muitos sabiam que a luz significava esperança de recomeço, estrada que os levaria a novos rumos. Afinal, de trevas estavam cheios, perdidos havia muitas décadas ou séculos, uma verdadeira eternidade naqueles labirintos escuros e nada consoladores. Muitos que não se achavam sob a dominação direta do maioral começaram a caminhar na direção do foco luminoso, arrastando-se pelo solo lodacento, clamando por compaixão, empurrando-se e sendo apoiado por outros que queriam a mesma coisa. Eram almas carregadas de compromissos, despojadas de merecimentos, almas que se haviam apartado de Deus por escolha própria, mas que, agora, cansadas e abatidas, marcadas pelo estigma de um sofrimento que parecia sem fim, desejavam deixar aquela região em busca de outras paragens, convencidos, finalmente, de que qualquer coisa seria melhor do que aquilo que estavam vivendo. De todos os lados começaram a surgir, enfileirados, contingentes de espíritos desajustados, atraídos pela intensa luminosidade, que raramente era vista naqueles ambientes. Não tardou muito para que outro exército de seres ansiosos se acercasse da retaguarda do grande círculo de escravos e súditos do maioral, forçando a passagem. Em verdade, parecia um exército envolvendo outro, tendo a modesta choupana como centro. Os que chegavam não temiam os seus iguais que ali se aliavam ao líder trevoso. Queriam, isso sim, chegar ao centro, aproximando-se da luz. Os comandantes subalternos passaram a estalar seus chicotes contra os infelizes, procurando afastá-los, o que conseguiram por algum tempo, enquanto não era muito grande o número dos candidatos às novas jornadas. No entanto, a situação seria incontrolável em pouco tempo, com a chegada ininterrupta de espíritos cada vez mais desesperados, aumentando a pressão. Atirem nos vagabundos. Não os deixem passar, ordenou o maioral, desejando intimidar os recém-chegados e manter a coesão de seus súditos. Ele sabia que não deveria romper os liames de pavor que os unia sob seu comando. Se muitos quisessem passar em direção à luz, boa parte de seus escravos se veria estimulada nessa mesma tentativa. Assim, quando Aristeu e seus amigos saíram da choupana, o maioral fez soarem as trombetas novamente, criando novo clímax para manter a atenção de todos. A gritaria eufórica voltou a encher os ouvidos e demonstrava um falso cântico de vitória. Bem-vindos, nojentos espiões do Cordeiro. Devolvam o que é meu, ordenava o maioral, não desejando transparecer que não tinha interesse em penetrar no foco luminoso.
Vendo que todos se mantinham em silêncio, com Aristeu vindo à frente, o maioral voltou à carga. Venha para fora, vice-maioral. Traga nosso hóspede, porque precisamos dar continuidade aos planos já traçados junto dos humanos idiotas. Pelo que vejo, nada o está impedindo de caminhar até nós e partirmos daqui. Não nos obrigue a lutar com estes miseráveis, porque facilmente os despedaçaríamos. Não queremos violência. Queremos apenas o que nos pertence e, por isso, estamos aqui para amparar aos nossos amigos. Caminhando lentamente até a borda, mantendo uma distância de 10 metros da posição do maioral, Aristeu respondeu-lhe, serenamente. Querido irmão, todos temos nossa hora. No reino do Senhor, todos somos livres e não estamos obrigados a nada. Cale-se, gritou o maioral, estentoricamente. Seu verme miserável, pau mandado desse cordeiro mentiroso e covarde. Não converso com insetos. Traga-me meus homens. É tudo o que tenho a ordenar. Drômio e Oliveira são livres para fazerem o que desejarem. Chame-os você mesmo. Desafiado por aquele homenzinho frágil, o maioral sentiu-se ainda mais provocado e, como se fosse possível ao horrendo tornar-se ainda mais feio, envileceu-se e esbravejou. Drômio, Oliveira, venham para fora. Eu ordeno. Protegidos pela camada de luz que neutralizava todos os dardos magnéticos que o maioral tentava fazer penetrar nesse isolamento, Drômio e Oliveira não podiam mais ser manipulados por forças externas, tendo sido libertados das hipnoses estabelecidas e estando plenamente capacitados para a adoção de atitudes segundo seus próprios desejos. Entendendo que precisava escolher segundo a liberdade de consciência, sem dizer nenhuma palavra, Drômio ajoelhou no solo onde estava, desejando demonstrar que, dali, não sairia. Oliveira, que estava sob a proteção de Eulália, amedrontado por tudo aquilo que claramente visualizava por primeira vez, seguiu os gestos de Drômio, no que foi acompanhado por sua protetora e por Boris, que se mantinham juntos de todos eles. A conduta dos integrantes daquele grupo era uma afronta ao poder intimidador do maioral que, se não fizesse nada, acabaria por perder o controle da situação. Seus súditos pareciam impacientes. Por que ele não atacava? Por que não entrava lá e os retirava à força? O maioral estava premido por essas ansiedades da turba que o seguia, na expectativa de que demonstrasse o poder que sempre havia alardeado e com o qual intimidava a todos os que o seguiam. Aristeu, vendo que seus amigos estavam reunidos no centro do núcleo de forças, a ele regressou e, da mesma forma, postou-se de joelhos. Vendo que não lhe restava outra alternativa, o maioral ordenou que seus soldados o carregassem adiante. Eu vou entrar aí, seus covardes de uma figa, e vou arrastá-los com minhas próprias mãos. Vamos, homens, vamos em frente. Um arrepio percorreu toda a multidão que, confiante em seu líder, iria constatar todo o seu poderio em ação. Os robustos espíritos que sustentavam o seu trono não titubearam. Começaram a caminhar na direção da luz. O choque vibratório, no entanto, foi intenso. O maioral parecia suportar as descargas magnéticas. No entanto, com os primeiros metros vencidos nessa caminhada, os carregadores não suportaram mais o peso do trono e, como se houvessem combinado, dobraram os joelhos e arriaram a carga por lhes faltarem as forças para prosseguir. Não poderiam mais. Estavam prostrados. A queda do trono no meio do foco luminoso fez com que o líder trevoso saltasse para evitar o tombo vexatório. Miseráveis, frouxos, não prestam para nada, gritava a entidade, enfurecida, dirigindo-se aos que o haviam carregado até aquele momento. Os súditos que estavam do lado de fora começaram a gritar de euforia, ao verem que o maioral estava no interior sem ter sido atingido pelos efeitos da luz. Sua figura, que se fizera grande na aparência, desde o início desse resgate, com a finalidade de intimidar os oponentes, agora parecia uma montanha de horror, banhada pela luz intensa. Sentindo-se inexplicavelmente livre da ação do magnetismo imperante naquele círculo,
relembrando os terríveis guerreiros do passado, bateu contra o peito os seus 2 cascos, acompanhando de estranho urro animalesco e partiu na direção dos 5. Caminhou vários metros sem oposição alguma. Enquanto isso, os participantes daquele evento inusitado, por estarem entregues à confiança em Deus, nada faziam. Drômio, sob a influência de Aristeu e Oliveira, sob a proteção de Eulália, estavam firmes, embora naturalmente amedrontados. Boris sustentava os 2 egressos da dimensão inferior, doando-lhes suas forças para atenuar-lhes o temor. Quando lhe faltavam apenas 10 metros para atingir a região onde estavam os espíritos ajoelhados, o maioral sentiu o impacto invisível que o impedia de seguir adiante. Sabendo que estava sendo observado por todos os seus súditos, disfarçou a dificuldade encenando uma parada estratégica. Vamos, vim até aqui para resgatá-los. Venham até mim, meus amigos. Eu cuidei de vocês por longos séculos. Agora, façam a sua parte. Seu ódio era visível. Suas imprecações eram vociferações animalescas. No entanto, nada modificava a postura daqueles que tinha diante de seus olhos. Covardes, miseráveis, traidores, vermes que se venderam ao cordeiro fugitivo, ao mais vergonhoso de todos os filhos desse Deus que vocês defendem. Não entendem que isso é uma fraude? Que quem não foi capaz de se salvar não pode prometer salvação a ninguém. Seus idiotas, não estão vendo que estamos aqui, com um exército poderoso ao redor de vocês e que não há ninguém mais para salvá-los? Aceitem a minha oferta e venham comigo. Deixarei os demais partirem para onde queiram, mas vocês 2 me pertencem. Não esperem por esse salvador de fantasias, de mentiras. É outro covarde. É outro covarde. É outro covarde. Ao ouvir as palavras poderosas do maioral repetindo a frase, a turba que o assistia com orgulho passou a gritar a mesma coisa, referindo-se a Jesus. É outro covarde. É outro covarde. É outro covarde. Enquanto o coral grotesco fazia estremecer o ar com um estribilho repetido, uma névoa começara a descer por entre os raios intensos da luz. Como uma suave neblina, ia se reunindo diante dos 5 ajoelhados. O maioral aproveitava esta explosão eufórica de seus seguidores para estimulá-los, agitando seus braços para que continuassem a gritar, fitando-os com seus olhos em brasa, como se fosse um touro alado, sustentado apenas sobre as patas traseiras. No entanto, ao começarem a ver o que se passava no centro da luz, lentamente o silêncio foi se fazendo pesado, sem que os presentes dessem mais tanta atenção ao seu líder. A região neblinosa começava a se intensificar e tomar a forma humana. Observando o silêncio de seu exército e que todos tinham os seus rostos voltados para o centro do círculo, o maioral para lá também dirigiu o olhar para ver o que acontecia. Quando identificou a forma alva, como uma nuvem translúcida que se adensava, retomou a carga, dirigindo-se para a região onde o estranho fenômeno acontecia. Vamos, que venha mais um covarde vestidinho de branco. Vamos. Estamos aqui prontos para enfrentá-lo. Sabendo que se tratava de algum emissário da superfície, esforçava-se para se manter na vantagem moral que a exaltação negativa lhe havia garantido até aquele momento. No entanto, a forma começou a ficar mais nítida. Como se estivesse vestindo roupas celestiais, construídas por fios roubados da luz das estrelas, surgia diante dos olhos atônitos de todos os presentes, a figura generosa de Adolfo Bezerra de Menezes. Sua forma, sustentada por milhares de entidades que se congregavam em oração naquele túnel de luz, era a expressão estelar em forma de gente. Assim que se materializou suficientemente para os níveis onde se desenrolavam os fatos, dirigiu-se ao maioral, com bondade e respeito. Prezado Senhor, aqui estamos atendendo aos seus chamamentos. Aquela voz doce e firme, amistosa e cheia de estranho poder, incidiu sobre o maioral, qual cântico de esperança sobre o vale dos aflitos. Escutando-a, a perversa entidade tentou desconversar, dizendo: Não sei quem você é, nem quero saber.
Chamei os responsáveis por este desrespeito aos meus domínios. Nossos tratados têm de ser obedecidos. Desde longos milênios foi acertado que vocês reinariam lá em cima e nós ficaríamos aqui embaixo. Estão invadindo meus domínios e roubando meus servos. Isso é uma afronta ao meu poder. Esperava acertar-me com o seu chefe, mas, como vejo, acovardou-se mais uma vez e mandou outro empregado. Para poder tirar maior proveito de suas palavras, emitiu sonora e irônica gargalhada, acompanhado, agora, por modestas expressões de apoio vindas de seus seguidores. Serenamente, Bezerra respondeu: Meu irmão, todos nós nos encontramos diante de ocasiões importantes em nossos destinos. Esta é a sua. Aproveite-a. Não tenho irmãos. Tenho servos e escravos, respondeu, irascível, desejando atirar-se sobre o venerável espírito que o atendia. Estou reivindicando o poder sobre o que me pertence. Estes homens são meus. Vocês estão invadindo meus domínios e sequestrando minha propriedade. Não, meu irmão. Estes nossos amigos são propriedade deles próprios e do Pai que os criou, tanto quanto a você. Não conheço esse ser a quem se refere que tenha tido tal poder de me criar. Claro que conheci. Apenas tem medo de admitir a sua existência porque isso afetaria toda a base de sua pregação. No entanto, o olhar compassivo do Criador também se dirige a você, buscando ajudá-lo a superar seus equívocos e seguir em outra direção. O maioral lutava para manter-se firme diante de seus súditos, que o observavam naquele embate. Dando alguns passos na direção dos 5 que estavam ali, genuflexos, Bezerra continuou. Não lhe parece bastante, meu irmão, todo o mal que você já lhes fez? Eu os protejo. Eu os protejo das forças maléficas do Cordeiro enganador. Não, você não deseja que eles despertem para si mesmos. Há quase 1000 anos você os mantém cativos de sua perversidade. Acercando-se de Drômio, Bezerra tocou-lhe a fronte e, com a capacidade que lhe era característica, começou a transferir-lhe forças para que sua antiga forma fosse retomada. Num átimo, Drômio relembrou da antiga reencarnação com Ibrahim e começou a transformar-se naquele pobre homem. Sob o olhar atônito do maioral e de todos os que se apertavam para acompanhar aquele espetáculo emocionante do encontro da verdade com a mentira, da luz com a treva, Bezerra continuou relatando. Sim, este é o pobre moço que, por inveja da felicidade, você perseguiu durante a vida inteira e, depois de perdido o corpo, passou a assediá-lo até conseguir transformá-lo em seu súdito, para evitar que o buscasse para a vingança. Deixando o pobre Ibrahim liberto de todos os liames hipnóticos que pudessem ainda empalidecer-lhe as lembranças, dirigiu-se a Oliveira. Agora, Jeroboão, aqui está o filho pequeno que você assou vivo sobre a fogueira. Passou a ser seu ajudante porque se deixou hipnotizar pelo ódio e foi usado por você como o próprio pai. Sem saber como parar aquelas revelações, o maioral caminhava de um lado para outro, como touro bravio, raspando os cascos sobre o lodo. É mentira. Isso são truques e magias do cordeiro covarde que, em vez de vir aqui pessoalmente, mandou um mago velho para nos iludir. Drômio, não creia nesse homem. Ele está tentando confundir sua mente. Nós somos velhos amigos, você é meu vice, meu representante junto dos homens. Lembre-se. Temos de defender a lei do ventre livre pela qual você é responsável. Drômio, Ibrahim, agora, parecia não mais escutar-lhe as palavras, imerso na lembrança de todos os fatos ocorridos há praticamente 1000 anos. Vamos acabar logo com isso. Entregue-me o que me pertence e podem ir embora, vociferava, materializando uma espécie de fumaça que soltava pelas narinas. Observando suas atitudes agressivas, Bezerra manteve-se sereno, alertando-o. Tenha calma, meu irmão, nossa conversa ainda não terminou. Vamos agora para esta filha aqui, ajoelhada. Ela é Betsabá, a mulher que você amou com um instinto selvagem e que o preteriu em favor de Ibrahim. Amor alucinado seu, meu filho, mas ainda assim, um tipo de amor.
impondo-lhe as mãos sobre a fronte, a heróica trabalhadora, que tivera sua memória remota obliterada para que pudesse se manter com maior segurança na espinhosa tarefa, viu reviver com clareza todas as cenas do passado, retomando a antiga figura de mulher bela em trajes de camponesa. Observando-a, transfigurada diante dos olhos, o maioral soltou um grito lancinante de dor. Não! Não pode ser verdade. Isso é uma mágica. Vendo que o maioral estava lutando contra os fatos, Bezerra continuou as revelações. Sim, meu irmão. Eis aí a mulher de quem você abusou e fez abusarem até que morresse, com a justificativa de que se não pertencesse a você, não pertenceria a mais ninguém. Veja, ela está viva e continua tão bela quanto antes. Eu vos odeio, velho bruxo, odeio a vossa frieza ao revelar meu passado e colocar-me diante daqueles que estavam muito bem sob meus cuidados. Não importa, meu irmão. Eu guardo você em meu coração. Todavia, é necessário reencontrar-se com o último de seus atos. Acercou-se de Aristeu e, com um leve toque, auxiliado pela lucidez desse nobre espírito, induziu-o a assumir as aparências do velho Jacob. Pai! Gritou Ibrahim, em desespero, é você. Meu pai. A cena era deveras comovente. Aquele ser, aturdido pelas grades da ignorância e do ódio, agora prostrava-se no lodo, tentando rastejar até o local em que Aristeu, Jacob se encontrava ajoelhado. Pai. Meu pai. Eu o prendi. Eu mandei castigá-lo. Eu mesmo o maltratei, soluçava, em dor de arrependimento profundo, aquele que deixara de ser drômio para reencontrar-se consigo mesmo e com o seu próprio passado. Como pude ser tão mau? Pai, você foi o único que me ajudou e, por causa do seu sofrimento, eu jurei me vingar daquele que o havia matado e pregado na porta da pobre casinha. Jacob, o mesmo Aristeu que estagiava nos umbrais há vários anos para tentar resgatar o filho, afagou-lhe os cabelos sujos de lama, enquanto se mantinha em equilíbrio para não atrapalhar os desígnios superiores para aquela hora. Pai, eu não sou digno de ser seu filho nem você é merecedor do filho demônio no qual eu me transformei, gritou Ibrahim, vencido e entregue diante de seus carinhos. O maioral não aceitava aquelas revelações. Cada palavra de Bezerra ecoava na multidão, emudecida diante daqueles fenômenos singulares. Vendo que não tinha mais como negar os fatos diante de suas 4 vítimas, Bezerra dirigiu-se a ele de forma mais direta. Jeroboão, aqui está o seu passado. Reconcilie-se consigo mesmo, meu irmão. Tentando, em desespero, liberar-se do envolvimento emocional que o estava sufocando, gritou, alucinado. Bruxo maldito, inventor de mentiras, você tem essa coragem porque está atrás desta cortina de magia que me impede de entrar para justiçá-lo, como é meu direito fazer em meus domínios. Sorrindo paternalmente, Bezerra não disse nenhuma palavra. Começou a caminhar na direção do pobre espírito. Meu filho, os amantes da verdade não precisam se esconder de ninguém. Você é uma estrela de Deus. E todos nós estamos felizes por podermos estar junto a você neste dia. Bezerra ia caminhando lentamente, saindo do círculo de proteção ao qual o maioral não tinha acesso direto. Este ato corajoso fez recuar o touro bravio para os limites mais próximos de seus soldados, procurando estabelecer um plano de emergência para atacar os emissários da luz. Homens, aproveitemos o momento em que o velhote está deixando o círculo de defesa. Ao meu comando, ataquemos com todas as forças. Vendo que Bezerra caminhava para a periferia do círculo luminoso, área em que lhe pareceria mais fácil desfechar um ataque, o maioral esperou o momento que julgava adequado e ordenou. É agora. Ao ataque, gritou ele, saindo em disparada na direção do velho médico, que cerrara os olhos e parecera entrar em contato com outras dimensões. Jeroboão galopava como se fosse um bicho em uma tourada para espetar o desafiador que tinha a ousadia de defrontá-lo. Os soldados, que se haviam esquecido dos efeitos da barreira luminosa, igualmente começaram a avançar.
e, a cada passo que davam, estimulados pela violência de seu chefe, transformado em animal de assalto, iam sentindo um estranho torpor que os invadia, sem violência nem agressão, induzindo-os ao adormecimento, como acontecera com os outros. Entretanto, em reação de supremo desespero, o maioral, Jeroboão investia contra Bezerra, sabendo que o mesmo estava exposto à sua ira. Quanto mais se aproximava, mais se sentia fortalecido pela sensação de vitória sobre o representante do Cordeiro.